Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala falou do propósito de jejum. E se verificarmos, Allah subhanahu wa ta'ala mostrou mais uma vez a grandeza de jejum. Colocou jejum no meio de duas coisas mais importantes: al-iman wa taqwa. E no meio colocou o jejum. O versículo inicia dizendo: Ya ayyuhalladhina amanu, iman. Kutiba alaykumus siyam, vocês foram prescritos jejum. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Segundo como foram obrigados os vossos antepassados, para vocês atingirem, portanto, o que? Grau mais superior, que é taqwa. Portanto, neste versículo, Allah falou de três coisas mais preponderantes, mas colocou no meio dessas duas coisas o jejum. O jejum ficou no meio. Al-iman awalan. Depois aparece o jejum. E a terceira coisa, a taqwa. Iman, falamos de uma coisa mais importante, porque se a pessoa não tem iman, tudo não vale. E ultimamente veio falar de taqwa, que é o grau mais superior que existe no din. Porque primeiro a pessoa deve ser muçulmano, al-Islam. Depois de ser muçulmano, não basta. A pessoa deve procurar outra categoria que faz com que ele entre no paraíso, que é iman. E depois dele ter iman, a pessoa deve lutar para ter taqwa. São duas categorias, ou três. Al-Islam, al-Iman, al-Taqwa. Islam, kullu mawludun yuladu ala al-fitra. Todo aquele que é nascido, ele é nascido como um muçulmano, segundo o hadith do profeta. Então, os pais é que vão transformar a ele de ser judeu, de ser cristão, de ser mushrik. Os pais é que vão fazer. Mas cada indivíduo é nascido como quem? Como muçulmano. Yuladu ala al-fitr. É nascido como muçulmano. Então, essa é a primeira categoria. E o islamo dele é alguém proclamar essas palavras. Kalima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Para aquele que cresceu, portanto, fora do Islã. É o testemunho que não existe outra divindade que merece ser adorado e ser por Allah. E testemunho que o Muhammad é mensageiro de Allah. Então a pessoa fica muçulmana. Mas não basta. Porque estas palavras não chegam a você, portanto, não te dá a possibilidade de entrar no paraíso. Você deve lutar para ser quem? Crente. Porque a maioria dos versículos que Allah subhanahu wa ta'ala fala das pessoas que vão entrar no Jannah são os crentes. Inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Aqueles que acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu, aqueles que creem, wa amilu salihat, e praticam boas ações. Porque o Islã não só ser muçulmano, você deve ser crente. Crente é aquele que acreditou e pratica. Mas se acreditou só e não pratica, as coisas ficam assim entre aspas.
Então, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala colocou o somo no meio de iman e no meio de taqwa. E este taqwa, segundo como falamos, é a categoria mais elevada. Todos os versículos que falam de que a pessoa vai entrar no paraíso, innal ladhina amanu wa amilu salihati, aqueles crentes e que praticam boas ações, a gente vai matar, vamos meter aonde? No paraíso. Outro versículo diz: alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Vários versículos que falam de iman, os crentes e que praticam boas ações vão entrar aonde? No paraíso. Mas taqwa é a categoria mais alta. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de taqwa, ele diz: inna lil muttaqina mafaza. Até não menciona o amilu salihat, a prática de boas ações, porque este é uma categoria, portanto, mais elevado. Significa eles já fazem há bom tempo as boas ações. Inna lil muttaqina mafaza. Na verdade, os tementes serão bem-aventurados. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Os tementes estarão aonde? No Jannah wa nahar, onde recorrem, portanto, o que? Rios embaixo deste Jannah. Akhidina ma atahum rabbuhum. Eles estão recebendo daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu a eles. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Porque antes disso tudo, eles foram benfeitores. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Eles tinham pouco tempo, noite, de dormir. Wa bil ashar yastaghfirun. E aquela hora da alvorada, eles faziam istighfar. Wa fi amwalihim haqqun. E eles sabem de que dentro daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a nós, existe direito lissa'ili wal mahrum. Existe direito de quê? Dos necessitados e pobres. Portanto, essas são duas categorias que Allah subhanahu wa ta'ala colocou entre o jejum, no meio de imani, no meio de quê? De imani e taqwa, e no meio colocou o jejum.